Vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão dominante sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, leva a mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zuni, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo o melhor que você possa. Suavizar nosso corpo. Vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça,
apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão, a dominante, sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mikao Zuni, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o biozen. Aprenda como realizar um biozen. Curando problema ou bloqueio que atinge o corpo físico, esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão, a dominante, sobre o rosto do cliente.
em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zuni, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo o melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão, a dominante, sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar
realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão dominante sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, leva a mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zun, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas, e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo o melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado, e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando problema ou bloqueio que atinge o corpo físico, esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão dominante sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, leva a mão para baixo, da cabeça aos pés,
em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mikao Zuni, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico, esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão, a dominante, sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mikao Zuni, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo
Vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão, a dominante, sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do corpo. Suavizar nosso corpo. Vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para
distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zun, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo o melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico, esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão, a dominante, sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zun, ao Dr. Hayashi, a
a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biozen. Aprenda como realizar um Biozen. Curando o problema ou bloqueio que atinge o corpo físico, esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biozen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biozen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão, a dominante, sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zuni, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre
Biosen. Aprenda como realizar um Biosen. Curando problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biosen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biosen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloque a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão dominante sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, nova mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zuni, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo o melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos sobre as formas de se fazer o mestrado e agora vamos falar como realizar o Biosen. Aprenda como realizar um Biosen. Curando problema ou bloqueio que atinge o corpo físico. Esse é um dos objetivos do Reiki. Tratar antes que o problema aconteça. Caso a doença apareça, o Reiki vai ajudar a amenizar os efeitos físicos, emocionais e mentais da doença. Muito importante, tenha sempre cuidado de não deixar que essa energia permaneça em você. Ela é apenas uma percepção. Vale sempre ressaltar que não realizamos um diagnóstico médico, apenas sentimos e percebemos a energia. Aprenda como realizar um Biosen. Agora vou descrever como realizar a técnica Biosen. Antes de iniciar o procedimento, recomendo vivamente que você ative suas mãos com todos os símbolos. Tome todas as medidas de proteção, como
de costume, como selamento, por exemplo, limpeza energética da sala. O seu cliente deve estar deitado na maca, de barriga para cima. Coloca a sua mão não dominante por volta de 20 centímetros sobre o seu chakra da coroa. Transfira sua consciência para a outra mão, a mão dominante. Coloque essa mão dominante sobre o rosto do cliente. Lentamente, mantendo a mão a uma distância entre 5 e 20 centímetros do corpo, leva a mão para baixo, da cabeça aos pés, em um movimento ondulatório da esquerda para a direita. Procure ver se existe alguma área mais densa na aura do paciente. Mantenha a sua mão nessa leitura, captando as informações, ou seja, sentindo a energia. Procure fazer essa leitura de forma lenta e com sua consciência focada na percepção das sensações e ou informações que você pode receber. Durante esse movimento para baixo, tente sentir as diferenças e avaliar os bloqueios. Lembre-se de se ligar ao Dr. Mitao Zun, ao Dr. Hayashi, a Mãe Takata, a todas as egrégoras reikianas, e sentir no ambiente um ambiente de luz e de amor. Faça tudo o melhor que você possa. Suavizar nosso corpo, vamos relaxar e abrir nossos canais para ouvir alguns pontos do nosso livro sobre Reiki. Relaxe seu corpo, isso é importante. Lembre-se sempre de relaxar seu corpo. Nós falamos da operação espiritual, nós falamos